Vocês, obrigado. Abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo de número 23, ou melhor, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 21. João, capítulo 13, a partir do versículo de número 21 até o 30. Enquanto você vai encontrando o texto, se preparando para acompanhar a leitura, mais uma vez eu sou grato a Deus, nos permite estarmos vivos, pela sua bondade e infinita misericórdia, e pela responsabilidade que temos de uma vez mais falar da sua palavra. Quando o apóstolo me fez o convite, eu ando numa correria muito grande esses dias. Inclusive hoje eu tinha uma programação para exercer um serviço, e essa programação saiu um pouco do controle, e eu me atrasei um pouco, mas o Senhor fala no coração a respeito desses versículos que vamos ler. João capítulo 13, a partir do 21, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinado no peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus lhe respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Obrigado. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito isso a ele para que comprasse o que preciso fosse para a festa, ou alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Amém? Sente-se, por gentileza. Eu quero que você redobre a sua atenção. Eu quero ser direto e objetivo, mas eu quero mencionar algumas coisas aqui que o Senhor colocaram no meu coração. Nós estamos num domingo, culto, intitulado Culto da Família, e é sempre uma honra poder estar aqui com vocês, o apóstolo, a apóstola. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e como eu disse, a correria desses dias, mas eu vim remoendo ela por onde passei, e comecei a chegar a algumas conclusões, que o Espírito Santo permitiu que chegasse. Observe a narrativa do texto. Do que se trata o capítulo de número 13, a partir do verso de número 1, ou melhor, de número 21. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus vai ensinar princípio de honra. E aí a Bíblia agora vai continuar no mesmo capítulo. E quando chega a partir do versículo de número 21, você vai ver o versículo dizer: depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou. Isso que o finalzinho do capítulo 13, do versículo 18 ao 20, Jesus diz essas coisas: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço a quem eu escolhi, mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer,
vocês creiam que eu sou. E em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então Jesus agora foi. Vai dando glória aí, vai dando glória. Então Jesus estava mencionando aos seus discípulos a situação de uma quebra de fidelidade. E todas as vezes que nós vemos a Bíblia falar sobre quebra de fidelidade, nós vamos entender que a Bíblia está mostrando que aqueles que foram escolhidos para serem fiéis, nem sempre conseguem chegar ao propósito. Pastor, mas o que tem a ver com esse culto de hoje à noite? E o Senhor disse que Deus colocou essa palavra no seu coração. Tem a ver sobre comportamento. Nós estamos vivendo uma era, uma geração, um tempo, um século, um momento atual, em que família tornou-se algo banalizado. Muitos já não querem mais nem saber de ter família. E alguns que têm ainda não a priorizam. Priorizar família é entender princípio bíblico. A Bíblia diz lá no livro do Gênesis: e deixará o homem a sua mãe, a sua casa, a sua parentela, e se unirá a uma mulher, e ambos se tornarão uma só carne. E dali em diante vão procriar, vão gerar, e vão alcançar o propósito que é a família. Igreja é embasada em família. Igreja traz referência para famílias precisam ser alicerçadas, renovadas, cautrificadas na palavra, enxertadas na videira que é Jesus, firmes no propósito. Nós sabemos disso, a Bíblia é muito clara em mostrar que tudo que Deus criara, o diabo sempre veio na intenção de destruir. A inveja foi criada pelo próprio diabo. O diabo é o pai da mentira, e talvez a gente pode dizer aqui, o tio da inveja. O diabo é terrível, e tudo que o diabo procura é destruir o que Deus constrói, o que Deus faz, o que Deus estabelece. O diabo quer tirar de uma forma de todas, arrancar e tirar de estar estabelecida. Não é diferente a família, mas o contexto do capítulo de número 13, do evangelho escrito por João, Jesus já está caminhando há muitos anos com os seus discípulos. Jesus sabe quem eles são, e eles sabem quem Jesus é. Mas a caminhada, para alguns, não adiantou muita coisa. Se você analisar o texto, para todos não adiantou muita coisa. Por quê, pastor? É justamente sobre isso que eu estava pensando, e o Senhor falando no meu coração. Jesus, ele avisa que há um traidor no meio deles. Jesus diz: há um traidor entre nós, um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz que os discípulos, entre eles, olham um para o outro e perguntam: quem é que vai trair? Será que sou eu? Será que é você? Essa pergunta é uma pergunta errada? Se fosse sem um contexto, não. Mas o contexto que eu vou lhe apresentar agora mostra que o fato deles perguntarem é porque eles sabiam que entre eles e neles haviam princípios quebrados. Por quê? Porque um olha para o outro e pergunta: quem será que vai trair? Haja vista que, se eu estou firme com o Senhor, se eu estou firme no meu propósito, se eu estou enxertado na videira verdadeira que é Jesus, a pergunta que eu iria fazer é: quem é que ousa trair o Senhor? E não dizer: será que sou eu? Quando eu faço a pergunta: será que sou eu? Ou será que é você? Quem de nós será? Cria-se uma ideia de que não há um propósito fiel da parte de mim e dos demais. Existem alguns deturpadores que não se
identificam como traidores, mas se disfarçam de falsos adoradores. Eita! E aí vai começar a funilar agora, estreitar. Por quê? Porque quem não consegue ser fiel a Deus, não consegue ser fiel a esposo, a esposa, a filho, a filha, a irmão, a irmã, não consegue ter fidelidade dentro de casa. Pastor, mas é um culto da família, nós queremos receber uma palavra que venha nos envolver, nos levantar, mas a frase temática mais impactante para esta noite, para esta mensagem, neste contexto é: por que nós procuramos alguns Judas, alguns culpados, se na verdade, de repente, somos nós, alguns desses Judas, no meio dos demais? Aleluia! Há um tratamento de Deus hoje aqui, e todas as vezes que eu venho aqui, e o Senhor permite que eu esteja aqui, Deus sempre tem algo a ser tratado. E nesta noite o Senhor está dizendo: não é só vir cultuar como família, ou aparentemente parecido com família. O propósito da família não se detém a placa de denominação. O propósito da família não se detém a apostolado, apostoliado, a diaconato, a presbitério, a missões. Não. O propósito da família é identificado a partir do momento que você olha para dentro da tua casa e começa a dizer: há um problema aqui dentro e eu preciso identificar se o problema não sou eu, e a causa desse problema não sou eu. Ou seja, eu preciso saber se eu sou o Judas da minha casa. Oh glória! Porque eu andava com Jesus, caminhava com Jesus, administrava as finanças do ministério de Jesus, mas o propósito não era o mesmo. E quem é que sabia disso tudo? Jesus. Você acha que Jesus não sabia que Iscariotes roubava? Judas Iscariotes roubava. Ele pegava um dinheirinho para ele. Aí a palavra para nós hoje é: você acha mesmo que Deus não está vendo? Hã? Eu sei que hoje vai ser difícil você dar um vai ser difícil você dar um pulo lá mais alto. Mas a pergunta hoje para alguns aqui é: você acha mesmo que o Senhor não está vendo? A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Oh glória! A contemplar os bons e os maus. Oh glória! Não entendeu ainda? É o Senhor dizendo para pessoas aqui dentro: não adianta entrar e sair de evento buscando um avivamento se o teu coração tem conduta de Judas Iscariotes. Precisa primeiro se converter, se reconciliar, confessar os seus pecados, abandoná-los, tomar um banho de graça e ser uma nova criatura. Oh glória! O choque maior ali não é o Judas, são os íntimos. Quem é que fala um para o outro? Pedro fala para João. Pergunta aí para ele se é um de nós. Mas Pedro, João e Tiago não eram os íntimos de Jesus? Como é que alguém que é íntimo pode se perguntar se ele é o traidor? Você não tem certeza de quem você é? Você não sabe o que está fazendo aqui? Por acaso, irmãos, hoje a botina vai voar. Por acaso você bateu a cabeça na parede, ficou bobo e virou crente? Eita! Você tem uma decisão a tomar. Oh glória! E eu não sei se o teu pai, a tua mãe, a tua esposa, o teu esposo está aqui contigo. Se estiver, mais ainda profundo para você. O Senhor está dizendo para você: você tem uma decisão a tomar pela tua família. Deus ainda não interviu na tua família porque tem um Judas Iscariotes sentado à mesa. Oh glória!
participa contigo, está junto contigo, mas o propósito não é o mesmo que tu tem. Quando é que se revela o que está nele? Quando ele parte o pão e entrega o pedaço de pão molhado. Pão representa a palavra, molhado é palavra com unção. A unção despedaça o jugo e a unção revela o que está no oculto. Quando ele come do pão, a Bíblia diz que Satanás entra nele. Satanás ainda não estava nele, mas estava incentivando a fazer o que Satanás queria. Nem sempre o crente vai endemoniar, mas o capetinha vai estar do lado conversando no pé do ouvido. Não vai para a igreja, não liga porque ele está falando não. Para com essa baboseira. Tu tem que ser crente só no domingo. Na segunda tu pode dançar até o chão, na terça tu pode falar palavrão, na quarta tu pode cantar a mulher do outro, na quinta tu pode olhar para um lado, olhar para o outro. Mas o Senhor está dizendo: hoje é noite de mesa, é noite de comunhão. E o pão está sendo entregue. Pega! Aí a gente vai ver o que vai manifestar depois do pão ser entregue. Se vê alguém fazendo careta, já sabe o que é. Se vê alguém passando mal, já sabe o que é. Não, pastor, aqui hoje eu passei o dia inteiro, não deu tempo de comer nada, pois somos dois, eu estou em pezinho aqui. Hoje, irmãos, eu fiz, se eu não quisesse fazer, eu ia fazer de todo jeito, um jejum de mais de 8 horas, sem comer nada. Vim beber água um pouquinho, nem essa água eu bebi ainda. Por quê? Porque para tudo há um propósito. Oh glória! Há o céu aberto sobre este ambiente. Só quem é do mundo espiritual vai entender o que eu estou falando. Quem ainda é natural não vai entender nada. Aleluia! Mas há uma nuvem sobre este ambiente, e essa nuvem é a nuvem da glória de Deus, e está dissipando toda a treva, oh glória! Mais uma vez o Senhor manda falar nessa casa: não adianta fomentar fofoquinha, picuinha, disse-me-disse, conversinha. Não adianta. Aonde tem mesa, tem pão. E aonde tem pão, revela quem está em quem. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está dizendo para a MPN: vamos nos assentar à mesa. Não é tempo de você ficar que nem louco pulando por aí agora não. É tempo de sentar à mesa. E o partir do pão vai revelar quem você é. Eita! Tu tem coragem de olhar para o lado assim, para essa pessoa que está perto de você, e falar para ela assim: tu está preparada? Está preparado? Oh glória! Fala para ele, fala para ela: o pão está sendo partido. Continua falando para ele, para ela: me ajuda a pregar. Tu tem certeza de quem habita em você? Qual é o espírito que está ocupando o teu corpo, que está te conduzindo? Tu tem certeza? Para quem é que tem o Espírito Santo, já era para estar com a mão levantada e um glória na boca. Irimica mandara para a Súria. É o Senhor dizendo: eu ainda governo esta casa. Porque por quase 3 anos e meio Judas estava lá no meio, traidor. Os amigos não o viam, e pelo contrário, até tinham princípios de traidores também. Porque, irmãos, é inaceitável você encontrar um crente na rua e perguntar para ele: e aí, tem certeza da tua salvação? E ele dizer: é Deus quem sabe. É Deus quem sabe. Esses dias eu encontrei um abençoado, falei para ele: e aí, varão, como é que você está? Estamos aí, né, pastor, empurrando com a barriga. Eu falei: então está difícil. Não dá não. Estamos rompendo em fé, pelejando, batalhando. A batalha é árdua, mas a vitória é garantida.
Oh glória. Eu cheguei aqui, já vi o apóstolo contando a bênção aí do pastor Alisson. Eu não entendi direito o que é, mas já fiquei alegre, porque quando alguém é abençoado, nós também temos que nos alegrar com isso. E eu vim nessa noite para dizer para você: o partir do pão, assentar à mesa, é para você aprender a comungar com teu irmão, a ter comunhão com a tua irmã. É parar de querer fazer disputa. Aqui não é lugar de rally, aqui não é lugar de disputa. Quando chegar a minha vez que eu pegar esse microfone, eu vou quebrar tudo. Quem quebra tudo é o diabo. O Senhor coloca tudo no seu devido lugar. Eu vou deixar você adorar, Oh glória! O momento era de comunhão. Não tem como ter comunhão com traição no meio. Eita! Eu não sei, irmão, se vocês estão ligados no mundo espiritual. Jesus está dizendo para esta casa espiritual: eu vou revelar os espiões. Tem uns espiões vindo cultuar, tem. E o Senhor está dizendo: eu vou revelar quem é quem. Eu vou arrancar máscaras. Eu vou puxar correntes. Eu vou quebrar arcos. Eu vou cortar a lança, eu vou queimar carros no fogo, eu vou reescrever uma história. Irimicamambora para Súria. Alguém terá problemas na fala, porque não para de falar mal desta obra. E o Senhor está dizendo: eu vou colocar a pontinha do dedo e vou trazer um probleminha na dicção, e caminhará para cá para pedir oração. E aí agora eu vou ter que fazer o que Deus está mandando. Levanta a mão aí, apóstolo Mike. Oh glória, Deus está lhe dizendo: eu vou trazer aqui com um problema na fala, e tu não vai orar, porque o propósito é vir para receber a oração e ir embora depois, mas a língua não para. E o Senhor está dizendo: não farei descer a sepultura, porque quero conservá-lo para ver o que eu vou fazer. Lembra de João o Batista? Quando era para nascer, Deus fala para o pai Zacarias e diz para ele: o nome é João Batista, vai ser cheio do Espírito Santo no ventre. O velho duvidou, questionou. O anjo disse para ele: você vai ficar mudo até que se cumpra tudo o que foi entregue. O Senhor está dizendo para esta casa espiritual, o apóstolo Mike: há um tempo de revolução. Irimicamandora para a Súria. Há um vento que sopra para organização. Há uma seriedade nova pairando sobre o ambiente. E Deus manda lhe dizer que Ele tem lhe impulsionado, lhe inquietado e até lhe cobrado com uma seriedade ainda maior com a obra. Pode até chegar menino na fé, mas não pode continuar menino na fé, fazendo biquinho, fazendo birrinha, virando as costas, jogando literalmente no verbo popular, cuspindo no prato que o alimentou. Não pode, não pode mais. O céu está dizendo: eu coloco a minha mão de peso e a minha mão de justiça. Há um martelo de Deus batendo hoje aqui nesta noite. E quando vier pedir oração, tu não vai orar e vou fazer o que, pastor? Deus está dizendo: vai abraçar e vai dizer:
passe um processo da disciplina do céu. Porque tem gente por aí dizendo que aqui não tem disciplina, aqui não tem correção. E o céu está dizendo: pois o próprio anjo desce sobre este lugar para trazer justiça. Oh meu Deus do céu, quem é que está comigo para adorar? Abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca. E a mandora para o Suri me comode de raça. Há uma presença, há um renovo de Deus. A mesa está preparada. Quem é que vai assentar à mesa? Eu gosto da mesa na Bíblia, porque Jesus na nova aliança revela o traidor. Mas se você voltar na velha aliança, olha Davi. Salmos, capítulo de número 23. Davi está orando com a alma. Está no lugar que não queria estar, fazendo o que não planejou fazer, sofrendo o que não queria sofrer, mas a alma está adorando. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e de nada mais eu sentirei falta. Em uma outra versão mais original do literal do grego é: o Senhor é meu pastor e não me falta. Oh glória! Deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Presença, o teu bordão, o teu cajado, liderança, a tua vara, disciplina me sustentam. Oh aleluia! Preparas uma mesa, ele começa a orar. Preparas uma mesa perante mim, na presença daqueles que me perturbam, tiram a minha paz, tentam me provocar. Prepara uma mesa para a vingança. Davi, não, eu quero que eles vejam o porquê que eles se incomodam comigo. Não é o meu tamanho, não é o meu cabelo, não é a cor da minha pele, é a unção que se é deitada sobre a minha cabeça. É isso que incomoda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e a minha vida, o meu cálice vai transbordar. Oh glória, oh glória, oh glória. Enquanto Davi está orando no anonimato, Deus está lá no ouvido de Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem. Para que, Deus? Para ungir o rei que eu escolhi. Mas já tem um rei reinando. Se ele souber, ele me mata. Então traz todos os utensílios para a consagração, Samuel. Só faz o que eu mando, Samuel. Lá vai Samuel. Quando entra na casa de Jessé o belemita, todos preparam uma mesa, e ele diz: passa esse filho, passa o outro. E Deus está dizendo: não é nenhum desses. Tem mais filho? Tem. O pequenininho está lá no meio do mato. Então manda trazer, porque enquanto ele não entrar aqui, ninguém se assenta na mesa. Oh glória, a mesa está preparada. E quando é que vem a honra? Depois que os traidores sentam. A Bíblia diz que Davi chega. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel: este é o escolhido, deita sobre ele o azeite. Azeite derramado faz com que Davi agora seja tomado pelo Espírito Santo. Mas antes de ser tomado pelo Espírito Santo, os irmãos tiveram que ver os perturbadores. Você entende que os perturbadores estavam dentro da própria casa? É o problema da família. Não se tem mais paz em muitos lares. São palcos de brigas, discussões. E se tem uma coisa que tem muito crente fazendo nos dias atuais, é querendo que dê a hora logo de vir ter o culto para vir para a igreja. E não é para adorar, é para fugir de casa. Mas o Senhor está dizendo para pessoas que estão dessa forma aqui hoje: enquanto você está aqui me adorando, eu estou colocando mesa preparada lá. Não, você não está acreditando não. Só uma meia dúzia levantou a mão, irmão.
Vou falar de novo, pega essa palavra. Enquanto tu está adorando aqui, eu não sei como você está adorando. Se está chorando, gemendo, soluçando, sussurrando, se arrastando, passando pela prova. Mas o Senhor está dizendo, enquanto você está nesse ambiente de atmosfera profética, eu estou preparando a mesa lá, ó glória. E quando tu chegar, revelarei a unção que tenho sobre ti no meio deles. Quem é que pega isso aqui? O maridão bravão vai ficar calminho. O filho drogado vai voltar para casa tranquilo. Oh glória, porque ele ainda é fiel. Para a gente partir para conclusão, a Bíblia diz que Jesus pega um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Iscariotes. E depois que ele recebeu o pedaço de pão, Satanás imediatamente entrou nele. Então não é o culto que vai fazer você ficar ou não endemoniado. É como você se comporta no culto que você está. Era um ambiente de comunhão com o mestre. Como é que ele consegue ficar possesso? Já parou para pensar sobre isso? A Bíblia diz que quando o demônio entra em Judas, está no texto, é só olhar os detalhes. O que Jesus fala? Vai e faz o que tem que ser feito. Mas o texto aqui é bem claro e enfático em dizer que Jesus fala com Judas e não com o demônio. Porque o problema ali não era o demônio, o problema era Judas. Quem deu brecha foi Judas. Quem se comportou errado foi Judas. Quem tomou decisões de traidor foi Judas. Quem não quis entender o propósito e tomou partido para aderir ao lado dos fariseus foi Judas. Oh glória! Você está advogando pelo diabo, pastor? Não, mas nem tudo pode ser endemoniado e nem espiritualizado. Tem coisas que somos nós. As nossas decisões, as nossas manias, as nossas frescuras. Esse negócio de dizer, não fui com a cara dele, acho que é coisa espiritual. Não, é coisa tua. Aleluia. A gente não se bateu, negócio meio estranho. É você que é estranho. Eita. Engole aí, mano, engole aí. Vai descer rasgando, mas engole. Esse é o céu falando com pessoas aqui que acham que já estão totalmente garantidas e imunes de erros. O Senhor está dizendo, desce desse pedestal, desce desse salto, volta para a realidade. Ele me comandará para a súria. Oh glória, aleluia. A tua influência não muda a história no céu. O teu poder aquisitivo não adquire terreno no céu. A tua linhagem familiar não garante salvação para entrar no céu. O que é que eu tenho que fazer então, pastor? Matar a minha carne, oh glória, oh glória. Matar a minha carne e não cutucar a carne do outro, é matar a minha. Aleluia! Você quer ter uma noção de como está a igreja? Quando eu digo igreja, é a nível de crentes, não é placa. Nos dias atuais, para conversar com algum crente, pergunta para ele se ele está esperando o arrebatamento para hoje. Trabalhando por aí como motorista de aplicativo, de vez em quando entra os clientes no carro e não sabe que eu sou crente. Alguns que me conhecem já dizem, você é o pastor, né? Eu falo amém. Outros que não me conhecem, ou faz de conta que não conhecem, eu fico quietinho. Aí esses dias entrou um varão lá e ele viu a Bíblia, né? A Bíblia estava assim no canto. Aí ele, carrega a espada, né? Aí é soldado valente. Aí eu falei, amém. Tem gente que, a minha esposa mesmo, ela fala que às vezes eu sou muito bruto. Mas não é, porque não tem assunto que, entendeu? Soldado valente, carrega a espada. Até o diabo manuseia bem a Bíblia. Isso aí é jargão de quem está desocupado, com a mente desocupada. Aí ele continuou, tu és servo varão.
E eu continuei quieto. Aí ele, você não está afim de conversar não? Eu falei, não, o aplicativo da Uber diz que a gente não pode conversar muito não. Mas ele continuou. Aí o Espírito Santo falou comigo, fala com ele. Ainda bem que o Espírito Santo falou, né, irmão? Porque senão era o Jefferson que ia falar e não ia dar bom. E eu falei para ele, diga aí, varão, o que você quer conversar? Os dias atuais que estamos vivendo. Aí ele começou, falei, nos mostra, nos revela que algo está para acontecer. Eu falei, é sério isso aí, varão? Aí eu falei, você é crente? Sim, eu sou firme no propósito, eu sou um ministro do Evangelho, eu prego a palavra. Eu falei, então você não se converteu ainda. Mas por quê? Você é quem? Eu falei, sou o Jefferson. Mas qual a sua função? Você acabou de falar, varão e servo. Mas uma coisa eu aprendi, que tudo aquilo que a Bíblia já revelou, não é mais novidade para mim. E você está falando do quê? Eu falei, estou falando de Mateus capítulo 24, tu já leu? Mais ou menos. Eu falei, não tem mais ou menos. Sermão da montanha. Quer que eu fale para você como é que está escrito lá? Fala. E eu dirigindo e falando para ele, olhando pelo retrovisor. Está escrito lá, Jesus falou aos seus discípulos, quando ouvires acerca de rumores de guerra, nação contra nação, filho contra pai, irmão contra irmão, terremotos, maremotos, não vos espanteis e nem fiqueis assustados. É apenas o início do fim, é o começo das contrações, das dores. Oh glória! Aí antes dele falar eu já entrei. Apocalipse vai dizer, existem 7 taças da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra, e nós estamos vivendo derramar dessas 7 taças. Aí ele foi falar de tribulação, eu falei para ele, nós até passamos por tribulação, mas a grande tribulação, a noiva adornada, preparada, já será arrebatada. Irimica mandara para a Súria. Oh glória, oh glória. Aí ele começou a se tremer no carro. Eu falei, você está passando mal? Ele, eu estou sentindo um negócio aqui. Eu falei, agora nós vamos entrar no manto. Aí eu falei para ele, o que você precisa é parar de falar o que é, sem nem ser o que tem que ser de verdade. Tu não é ministro de nada, tu és apenas mais um empolgado que quer falar do que não sabe. Mas come do pão primeiro, meu filho, se assenta na mesa primeiro, mastiga, tem experiência, passe por processo, depois se levante no tempo certo para falar. Oh glória! Quando parou no destino dele, ele desceu e falou, nunca ninguém falou isso para mim. Eu falei, porque você nunca entrou no carro de alguém que fale. Glória. Ué, irmão, ou a gente aprende que Paulo ensinou, a gente tem que rasgar a Bíblia. Paulo ensinou que há sobre nós um espírito de coragem. Não é de retroceder, é de ir para cima. Não é esperar o diabo vir não, é ir para cima. Eu sou de um tempo que os crentes assembleianos, na minha época, eles já ficavam jejuando pelo próximo capeta que ia levantar. Aí eu falava para minha avó, mas que é isso? Nem aconteceu nada ainda, já está programando outro capeta que vai levantar. Aí a minha avó dizia, isso é estratégia de guerra. Enquanto ele pensa que nós estamos à toa, nós já estamos na posição. Oh glória! Porque crente tem que aprender a ser águia. A águia não briga na terra. A águia vem, pega a serpente pelas garras e leva para as alturas. Oh maravilha! Eu vou descer aí para olhar na tua cara. Aleluia, oh glória. Tem que parar com essa mania de querer brigar na terra. Eu vou tirar satisfação, eu vou lá na porta dela. Ela está pensando que é quem? Vou mandar aqui um inbox para ela. Deixa ela. E o Senhor está dizendo, para de ser igual pardal. Pardal pousa em qualquer quintal. Pardal come qualquer sujeira que cai, resto do que tem. Pardal entra na casa dos outros só para ver se tem o que interessa. Mas águia não. Águia sobrevoa. Águia sobrevoa. E quando está cansadinha, ninguém precisa dizer para ela. Ela próprio xinga o tempo dela trazer o próprio renovo. Entra numa caverna, bate o seu bico até quebrar a casca, arranca suas próprias garras para
nascer novas. Tira as suas penas que estão velhas, para que nasçam novas. Passa um tempo dentro da caverna, o tempo do renovo, o tempo do preparo, o tempo do esconderijo, o tempo do propósito. Tem gente aqui muito acelerada, e o céu está dizendo: mete o pé no freio aí, minha irmã, puxa o freio de mão e volta para Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele decidiu se inclinar para mim, ouvir o meu clamor. Oh glória, oh glória. Tem gente aqui inquieta, porque o adúltero compra carro, o prostituto prospera, e eu ainda estou assim. Tem que ler Bíblia. Salmos 37. Não te indignes por causa do ímpio ou do malfeitor que prospera. Antes, entrega todo o teu caminho ao Senhor. Para de querer se virar sozinho. Confia nele, para de ser incrédulo, e Ele tudo fará. Tu não vai fazer nada, só confiar. Oh glória. E depois, pastor, deleita-te no Senhor, descansa nele, e Ele concederá os desejos do teu coração. Descansando nele, porque se for o desejo que tu está agora, o diabo é que vai entrar, não é Deus. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui: enquanto tu quiser me ajuda para desanimar, para parar, eu te deixo sozinho. Mas quando tu quiser me ajuda para fluir, para prosperar, conta com a minha mão, conta com a minha palavra, conta. Oh glória. O problema de gente é crente querer ser pardal. Pardal é estranho demais, irmão. Todo mundo conhece o pardal. Ele continua do mesmo jeito. A pergunta é: até quando você vai continuar com o mesmo tipo de culto? Tem gente que não abre a boca para dizer um glória, ele só fica assim. Abre essa boca, irmão. Começa a declarar ao Senhor o que você sente por Ele. Aí eu vou dar glória só porque o Senhor está mandando. Não é porque você tem que ter a necessidade de adorar. Aleluia, aleluia. Você lembra de Ana? Ana não tinha palavras, mas o que ela tinha entregou. E o velho, aposentado espiritual, sumo sacerdote ali, assentado na poltrona, levantou para dizer: está bêbada, para com essa bebedice, larga esse vinho. Ela diz: a minha alma está contristada. É Ana dizendo: eu vou adorar do jeito que eu estou sofrendo, eu vou entregar o meu sofrimento. Tem crente aqui, quando chega na porta daquela igreja, bota um sorriso no rosto do apóstolo, assim, e entra naquela pose. E o Senhor está dizendo: aqui é lugar de você entrar e se jogar, falar a verdade. Quanto tempo faz que tu não sente a presença do Senhor? Tu dá glória a Deus por empolgação, por embalo do outro que está do lado. Quanto tempo faz que tu não fala em línguas estranhas? Pastor, nunca nem falei. Então está errado. Tem que ter o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. Se tu é obreiro, não é cheio do Espírito Santo, tem algo errado com você. Aleluia. Se tu é líder de célula, líder de departamento, seja qual for o teu cargo de liderança, e tu tá meio lá e meio cá, tá precisando voltar ao início, se consertar. Ninguém quer se assentar na mesa com Judas. Nós queremos sentar na mesa com adoradores verdadeiros. E se tem uma coisa que tem dentro dessa igreja aqui, MPN, que o céu já está conversando comigo, há muito tempo o céu conversa sobre isso, todas as vezes que eu venho aqui, é o Senhor dizendo: aqui o Judas, ele pode até entrar, mas ele não fica escondidinho não. Oh glória. Quando Deus não mostra para o apóstolo, não mostra para a apóstola, para os líderes, Deus usa alguém aí que está sentadinho e vem caminhando e diz: tem um Judas aí, tem um Judas. Tapetes serão levantados, apóstolo Mike. O Senhor sacudirá tapetes, e coisas escondidas serão reveladas. Oh glória.
porque há um investimento aqui espiritual. Traz gente para ministrar, traz gente para louvar. É gente que vem do lado, é gente que vem do outro. É oração no monte, é campanha, é propósito, é jejum, é pano de saco, é seja lá o que for que coloca um propósito, para vir uma meia dúzia se assentar aí e achar que tem lugar garantido no céu. Comprou ingresso para se assentar nas tribunas de ouro e de cristal. Não. O Senhor está dizendo: o crivo aqui está cada vez mais pesado. A autoridade de Deus está sendo derramada ainda mais sobre este ambiente. Eu sei que o apóstolo Mike tem essa cara de simpático, mas o céu está dizendo que até o jeito de olhar, ele vai mudar. Há uma autoridade, algo que precisa ser colocado, impulsionado. Oh, glória, o martelo vai ser batido. Deixa eu te dizer uma coisa, para você que não entende mais o que é hierarquia: o anjo da igreja é quem dá a palavra que o Senhor manda. É o anjo da igreja que traz as regras, os padrões e os critérios para o ambiente. Eu sei que algumas mãos começaram a baixar, é normal isso aí, mas o Senhor está dizendo: o crivo afunilou, a coisa apertou. E a última vez que eu estive aqui, você lembra do que Deus falou, né? Que estava passando uma peneira, e o Senhor está dizendo agora que a peneira já está sacudindo. A peneira já está sacudindo. O que for pedra será tirado fora. Ninguém quer pedra, já se peneira para tirar pedra, para tirar entulho, para tirar problema. Então começa a se autoanalisar. Não espera o culto da ceia, não. Cada um examine-se a si mesmo. Não, começa a se analisar agora. Tu tem sido bênção para o ministério, ou tem sido pedra de tropeço para a igreja? Tu tem colaborado, ou tu tem atrapalhado? Tu tem recebido com alegria a mensagem entregue aqui a você, ou entra por um lado, quando sai lá fora você já reclama? De novo trouxeram esse daí, de novo o apóstolo está falando esse negócio. Enquanto você não aprender, a metodologia do céu será pedagógica. Vamos ensinar de novo, vamos ensinar de novo, vamos ensinar de novo, vamos ensinar de novo. E depois, se ainda não aprender, aí a metodologia vem como de pai e mãe. Ó o reio nas costas, ó a lapada, ó glória. É por isso que alguns Deus não pode abençoar, Deus não pode abrir porta de emprego, Deus não pode criar uma promoção, Deus não pode sequer fazer achar um dinheiro na rua, porque a altivez ainda está dentro do coração. O narizinho empinado ainda toma conta do ambiente. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: não há quem tente me enganar que não seja revelado. Os discípulos não sabiam quem era, mas Jesus está dizendo: a quem eu liberar a palavra e não quiser comer dela, esse é o traidor. Judas come do pão, fica endemoniado. Tem crente que vai sair daqui hoje avivado, mas já tem outros. Aí, pastor, eu venho no culto de libertação e me liberto. Não é o culto, é você que tem que querer se libertar. O ambiente do culto liberta, transforma, cura, restaura. Mas e você, quer viver isso? E para a gente concluir aqui, o Judas aqui, ele sabia o que ele estava fazendo. Por isso que Jesus falou para ele: vai e faz o que você tem que fazer. Agora não adianta mais querer voltar atrás. Pecado gera punição. Tu pode até se arrepender, mas a punição vai ficar. O tratamento vai vir. Depois desse culto, dessa ministração, talvez alguns terão que caminhar em direção a um gabinete pastoral. O Senhor quer uma conversa, um bate-papo, um peniel, um cara a cara. Oh glória. Eu sei que o ambiente agora parece que ficou meio difícil, né? Mas é o céu afunilando as coisas e ajustando. Porque a MPN não vai ficar só no nome, irmãos. Para de achar que é só um nome. Ministério, promessa nas nações. Não é só isso. O Senhor está dizendo: finca a estaca, alarga a tenda. O Senhor dará crescimento. Quem é que crê nisso aqui? Quem é que congrega aqui e crê nisso? O Senhor está entrando nos projetos, está colocando
colocando o aval dele em projetos. A igreja vai crescer não só em quantidade de membros, de fiéis, mas também em quantidade de endereços. Oh glória! Há um projeto desenhado no papel. Irimica mandara para a Súria. Como é que você sabe disso, pastor? O céu está conversando e eu estou entregando. Há um projeto desenhado no papel, orado, jejuado, intercedido por ele. Já foi até colocado na mesa diretora. Já entenderam um pouco do propósito, mas o céu está dizendo para que o propósito seja vindouro e que dê certo, toda a membresia precisa estar na mesma visão. MPN não fala língua de fofoca, MPN não fala língua do opa-opa, MPN fala sã doutrina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você vai me ajudar a orar agora. Levanta dessa cadeira, fica sobre os pés. Há uma guerra travada, há um mundo espiritual em movimento. E eu gostaria, se possível for, que todos os líderes e intercessores que aqui estão pudessem vir à frente. Eu vou orar por vocês. E consequentemente, vocês estenderão as mãos para a nave da igreja e orarão pela igreja. Se tem líderes aqui que estão com seu cônjuge, segura um na mão do outro, fica de mãozinha dada. Pastor, mas não, fica de mão dada. É porque eu não sou líder e fica de mão dada. Oh glória, oh glória. E você que está aí, que é discipulado, que é um discípulo desses líderes, dos apóstolos, estende a mão para cá e nos ajuda a orar por eles. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas se esvazia de si mesmo e ora com toda a tua alma. Há um divisor de águas nessa noite. O Senhor quer abrir um leque novo sobre a vida de líderes. Isso, junta, pode juntar ali, isso. Fecha os olhos e já vão falando com Deus. Vocês não têm a obrigação de serem super crentes. Vocês não têm a obrigação de serem intocáveis. Vocês não têm a obrigação de serem todos os dias com vontade de cultuar, de adorar, de orar por pessoas, de ministrar sobre a vida de alguém. Tem dias que são difíceis. Tem culto que o céu fica de bronze. Tem reuniões que a alma grita dizendo: entrega tudo e vai embora. Conversa com o apóstolo e vai embora. Ou nem fala para não chatear ele e sai pela tangente e desaparece. E ainda tem investidas de Satanás, trazendo propostas, incentivando o espírito de rebelião, de rebeldia. Mas o Senhor está dizendo: um reino dividido não subsiste, mas o reino que tem hierarquia se fortalece. Oh glória, oh glória, oh glória. O que você está querendo dizer, pastor? O Espírito Santo está aí dentro de vocês. Ele é o Consolador. Aquele choro reprimido que tu não chorou na frente dos discipulados, dos irmãos, e você teve que orar por alguém por estes dias, para que o Senhor tirasse toda a tristeza e a tua alma dilacerada. Hoje o Senhor te dá essa oportunidade na mesa.